Olá, boa noite, boa noite. Estou eu aqui de volta com a nossa live. Vamos ver se vai aparecer alguém por aí para conversar comigo hoje, para participar da nossa aula, da nossa live. Olha quem tá aqui. E aí, Matheus, seja bem-vindo. Já é uma... Matheus assistindo a aula de hoje, já vai ser a aula de amanhã também, né? Amanhã a gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória lá no curso de aprimoramento. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Deixa eu iniciar aqui a minha transmissão aqui também. Vamos lá, então. Hoje o tema da live vou falar sobre parada, sobre o papel do fisioterapeuta na parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que esse canal, né, esse canal do Instagram, essa página do Instagram, ela é feita para fisioterapeutas que querem realmente, de fato, fazer o diferencial na UTI, tá? Que querem ter, né, oferecer para o paciente um atendimento de qualidade, um atendimento diferenciado, tá bom? É voltado para fisioterapeutas que estão iniciando o atendimento na UTI ou que sonham em trabalhar na UTI, atender na UTI, tá? Para as pessoas que têm esse sonho, que querem trabalhar na UTI. E também para pessoas que querem melhorar o seu atendimento, pessoas que acham que o atendimento pode melhorar ainda a sua performance. Se você acha que o seu atendimento tá perfeito, tá nota 10, beleza, tá? Mas seu lugar não é aqui. Aqui a gente vai ver um passo a passo, desde o começo, como eu vou atender o meu paciente. Então, as lives e os conteúdos desta página, ela é voltada para esse tipo de abordagem, tá bom? Lembrando que, se você ainda não faz parte do canal do Telegram, vai lá, se inscreve. Tem o link que está na bio do Instagram, canal do Telegram, tem o canal do YouTube também. No Telegram eu coloco um conteúdo diferente do que eu abordo no YouTube e também no Instagram, é mais da prática do dia a dia. Então vai lá e se inscreve também no canal, tá bom? Vou começar a live agora, vou desativar os comentários. Se tiverem alguma pergunta, coloquem nessa caixinha aqui que tem um ponto de interrogação, tá bom? Vamos começar desativando aqui os comentários. Então vamos lá, vamos falar sobre parada cardiorrespiratória. Então, primeiro é importante a gente falar do conceito, né? O que é a parada cardiorrespiratória? Se a gente for falar em curtas palavras, ela nada mais é do que a interrupção abrupta, né? Uma interrupção rápida e abrupta dos movimentos cardíacos e respiratórios, com consequente perda do nível ali, perda da consciência, tá? Então eu tenho que uma alteração, uma parada do componente circulatório. Aquele sangue, né? Eu tenho uma parada do coração, o coração faz o quê? Bombeia o sangue, que vai levar oxigênio e nutrientes. Então, se eu tenho uma parada inesperada, abrupta ali, o que vai acontecer? Posso também ter associado a parada respiratória e o rebaixamento, né, a perda da consciência, certo? Importante lembrar que a parada cardiorrespiratória, ela não acontece do nada. Sempre tem alguma coisa, alguma doença relacionada a essa parada cardiorrespiratória, que costumamos chamar de doenças de base. Então, são algumas doenças que podem ser crônicas e que podem ocasionar, podem levar ao longo, por um período prolongado ali de instalação, podem levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? Principais doenças cardiovasculares são uma das que lideram ali o ranking de causas de parada cardiorrespiratória, também asma, diabetes, obesidade, tá? Então, HIV também. Então, essas são algumas causas ali de doenças de base que podem levar à parada cardiorrespiratória, tá? É importante lembrar que, né, a gente vai falar aqui sobre
A parada cardiorrespiratória, vamos falar um pouquinho mais dela quando acontece na UTI também, né? Voltado para a UTI. Mas é importante a gente fazer aqui abrir um parêntese. É importante a gente saber diferenciar uma parada da morte natural, tá? Às vezes, tem um paciente que é um paciente muito grave, muito estável, o paciente tem falência múltipla de órgãos. Hoje em dia a gente aplica scores prognósticos em que a gente vê a insuficiência, a falência dos sistemas orgânicos. Então, às vezes, o paciente ele cursa com falência múltipla de órgãos. Ele parou? Não, ele morreu, tá? Então, é importante que tenha esse olhar. Quando que é uma parada, Cíntia? Um paciente que, né, de um pós-operatório e complicou, um paciente, né, que teve uma tuberculose grave, internou na UTI, uma pneumonia, internou na UTI e realmente parou, e não teve esse desenvolvimento de falência dos órgãos. Então é bom fazer essa diferenciação, porque o paciente, ele vai morrer, né, ele tem grande possibilidade de morrer, né, ele tá grave, e muitas vezes as pessoas falam, mas o paciente, né, não voltou. Não, a morte é natural e a gente precisa lidar com a morte na UTI, tá bom? Na UTI a morte ela é natural, na nossa vida também, tá bom? Então, saber diferenciar esse ponto. Como reconhecer uma parada cardiorrespiratória? Então, como é que a gente vai reconhecer? Primeiro, o paciente ele vai ter ausência de pulso, tá? A ausência dos movimentos cardíacos, que vai ser traduzido em ausência de pulso. E como é que eu vejo essa ausência de pulso? Eu vou checar a nível periférico? Não. A gente checa pulso a nível central, carotídeo ou femoral, tá bom? Então, é a maneira correta de você checar o pulso do seu paciente, certo? Outra coisa, o paciente ele pode apresentar o quê? Ausência dos movimentos respiratórios, uma apneia, ou também pode apresentar uma respiração agônica. Então, muitas vezes, não necessariamente uma coisa também que alguns meus alunos também acham que o paciente vai ter apneia. Não, ele pode ter aquela respiração agônica, tá? Ela é muito característica, quando você vê, você vai perceber. Esse tipo que é um tipo de respiração alterada, tá? Anormal. Esse paciente também, ele pode evoluir com perda da consciência e também, em alguns casos, com o aparecimento de cianose, certo? Tá, mas como que eu vou identificar isso, Cíntia? Como que é na prática, né? Isso aí depois eu vou falar sobre o papel do fisioterapeuta de fato, mas já adiantando, um desses papéis nosso na UTI, na parada cardiorrespiratória, é o reconhecimento de quando o paciente está numa parada. Uma vez não, né? Várias vezes já. Mas assim, uma dessas vezes aí, normalmente é na hora do almoço, né? Que às vezes o médico sai para almoçar, às vezes o enfermeiro também sai para almoçar, e aí eu, né, fiquei até o final, fiquei evoluindo. E eu sempre gosto de passar, de olhar os pacientes. Uma coisa boa na UTI é que você tem lá o monitor multiparamétrico em todos os pacientes. Então, você consegue ver os sinais vitais de todos os pacientes, né? Em alguns serviços, né, ali top de linha, você tem os sinais vitais ali no computador, na sua bancada, ali você consegue ver os sinais vitais dos seus pacientes, né? Onde eu trabalho ainda não é assim. Cada paciente tem seu monitor e a gente vê pelo monitor lá. E aí, passando, né, às vezes o paciente tá entubado, tá sedado, você, Cíntia, como é que eu vou saber que ele teve um rebaixamento de nível de consciência? Ele tá sedado, tá dormindo, então isso aí pode passar despercebido. E aí, como é que você vai reconhecer? Pelo traçado eletrocardiográfico, tá? Então, você pode observar o quê? Uma bradicardia, a alteração do traçado eletrocardiográfico, que vai indicar para você que o paciente está em uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, uma vez eu estava lá evoluindo, né? Tinha terminado de evoluir, já estava recolhendo minhas coisas, e eu sempre costumo olhar os pacientes antes de ir embora. E aí, quando eu olhei para o monitor, o paciente estava com uma frequência cardíaca de 25, 22, 20, 17. Eu disse, gente, o paciente parou. E aí,
todo mundo correu lá, já corri, já comecei a manobra, a compressão, e aí já foram chamando o médico, a enfermagem, né? E aí todo mundo já foi para, enfim, para ação ali. Mas o fisioterapeuta, ele precisa saber reconhecer, porque muitas das vezes, como eu falei nesse caso, eu reconheci a parada e acionei a equipe. Então, imagina se não tem um profissional ali naquela hora capacitado para o reconhecimento. Quando a gente sabe que o sucesso da reanimação cardiopulmonar, ela está relacionada com a rapidez do seu reconhecimento, a qualidade, né, da equipe de ação rápida, da equipe que vai realizar essa manobra e dos cuidados pós-parada. Então, o sucesso está relacionado aí principalmente nesses 3 pilares. Reconhecer, agir rápido de uma forma adequada, qualificada, e também nos cuidados pós-parada, eles têm um melhor prognóstico para esses pacientes que pararam, né? Essas ações, elas garantem, né, ali um melhor prognóstico, tá? Então, é saber reconhecer. Então, primeiro, tá, Cintia, ele tá na UTI, então como é que eu vou reconhecer? Olhe pro monitor, o fisioterapeuta, ele precisa saber os sinais vitais normais do paciente. Então, a gente sabe qual é o valor normal de frequência cardíaca, a gente precisa saber o valor normal de sinais vitais, de pressão arterial, de saturação, tá? Então, muitas vezes, o fisioterapeuta ali que tá na UTI e não sabe quais são os sinais vitais, os dados vitais normais, provavelmente ele não vai saber reconhecer uma parada, tá bom? Então, olhe no monitor multiparamétrico e veja lá a frequência cardíaca do seu paciente e o traçado eletrocardiográfico. Cíntia, preciso entender do traçado eletrocardiográfico? Sim, precisa saber como é uma curva normal para saber quando ela vai estar alterada, certo? Outra coisa, Cíntia, reconheci ali que a minha frequência cardíaca tá baixa, né? Tá, ela não tava em 20, 30, mas ela tava ali 40, 43. O que eu vou fazer? Às vezes, a gente já fica mais esperto assim quando já cai abaixo de 50 ali. Então a gente já fica com a orelha em pé. Às vezes, um paciente muito bem condicionado, quando ele dorme, é normal a frequência cardíaca dele cair, tá? Então, eu já tive lá na UTI pacientes que eram atletas e que quando eles dormiam a frequência ia lá para baixo, significa que ele tem um bom condicionamento cardíaco. Então era um paciente que a frequência cardíaca dele caía tanto que a gente, opa, será que ele tá... Aí a gente já chamava fulano, aí ele abria o olho, ele estava só dormindo. Então outra coisa que vai fazer você reconhecer é você chamar o seu paciente. Seu João, acorde, seu João. Seu João não respondeu, então significa que o seu João teve um rebaixamento do nível de consciência. Então a gente sabe que uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, ela pode evoluir para um rebaixamento do nível de consciência também, tá bom? Outra coisa que você vai ver, né? Ah, Cíntia, o meu paciente está entubado, então eu não tenho como saber se tem essa ausência dos movimentos respiratórios. Tudo bem. Mas se o seu paciente não está entubado, é um paciente que está em ventilação espontânea. Eu lembro que uma vez tinha uma paciente lá na UTI que era uma paciente com neoplasia cerebral, tá? Ela estava em cuidados paliativos, né? Que não tinha como fazer a intervenção cirúrgica mais, e ela tinha neoplasia e também era uma pessoa que vivia com HIV/AIDS, tá? Então ela estava lá na UTI e estava em cuidados paliativos. Então essa paciente estava lá, estava em macronebulização, ela estava tranquila, né, conversando, normal. E aí essa paciente rapidamente ela começou a apresentar essa respiração agônica, né? Ela fazia uma pausa inspiratória e depois fazia uma inspiração com ronco, né? Algo muito estranho que não era igual ao que ela fazia antes, o normal dela, né? O fisioterapeuta que atende um paciente todos os dias ali, ou então que tem um contato mais prolongado com o paciente, sabe como é. Eu conheço cada paciente, o jeitinho de cada paciente, eu conheço a frequência cardíaca de cada paciente ali, sabe? Todo dia eu tô lá,
Todo dia ela tem uma frequência cardíaca de 100. Por que hoje está 140? Tem alguma coisa errada. A mesma coisa são os movimentos respiratórios. E aí a gente identificou que ela estava com uma respiração estranha. Quando fomos chamá-la, ela não respondeu, tinha rebaixamento do nível de consciência, e aí fomos checar pulso e ela estava sem pulso, ela estava numa parada com atividade elétrica sem pulso. E aí foi iniciado a manobra, tudinho, de reanimação cardiopulmonar, tá? Então, é importante que você atente para esses detalhes. Então, verifique se tiver um monitor eletrocardiográfico multiparamétrico, verifique frequência cardíaca e ultrassado eletrocardiográfico. Verifique o nível de consciência do seu paciente e, se o paciente estiver em ventilação espontânea, verifique o padrão respiratório, o tipo de respiração que ele tem. Mas, Cíntia, se meu paciente estiver lá na enfermaria, como é que eu faço? Eu não tenho lá um monitor para saber, né? Então, uma das coisas que você pode observar é o rebaixamento do nível de consciência. Você vai chegar para atender seu João. Bom dia, seu João. Seu João não vai lhe dar bom dia. Seu João, e você chama o seu João, mas chame mesmo, tá? A gente avalia, né? Todos os dias a gente avalia ali o nível de consciência do nosso paciente, né? A gente avalia o Glasgow. Se é um paciente que não está sedado, nós vamos avaliar o Glasgow desse paciente. E lá a gente vai avaliar a resposta verbal, resposta motora, ao estímulo sonoro ou ao estímulo tátil. E quando nós formos chamar ali, fazer uma pressão vigorosa no seu João tem que acordar. Se o João não acordar, significa que ele está com o Glasgow rebaixado. Se o seu João está rebaixado, cheque o pulso, né? Cheque o pulso logo. Ou se você chegou e chegou e viu que o seu João estava todo roxo, já cheque o pulso imediatamente, tá bom? Então, sempre checagem de pulso, checagem de respiração e de nível de consciência, elas vão mostrar pra gente que o paciente pode estar numa possível parada, certo? E quais são as principais causas? Então, a gente tem algumas causas reversíveis da parada cardiorrespiratória dentro da UTI ou a nível hospitalar, tá? Essas causas, elas são descritas pelos 5H e 5T, tá? 5Hs é o quê? Quais são as possíveis causas reversíveis? São 5Hs, vamos lá. Hipovolemia, tá? Então, redução do volume sanguíneo, hipovolemia. Pode ser também por conta de hipóxia, hipercalemia ou hipocalemia. Pode ser também por conta de aumento de hidrogênio, acidose, e também por conta de hipotermia, tá? Esses são os 5Hs. Os 5Ts das causas reversíveis da parada cardiorrespiratória. Então, pode ser por conta de uma tensão ali no tórax, tá? Pode ser ocasionado por um pneumotórax, que vai causar uma pressão, aumento dessa pressão, redução de retorno venoso, tá? Então, pode causar uma parada. Pode ser também por conta de um tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, tá bom? Pode ser também por conta de toxinas, né? Tóxicos, drogas, tá? O paciente pode evoluir com uma parada cardiorrespiratória. E também o último T, trombose coronariana. Então, a maioria das vezes acontece por esses motivos. Então, o paciente teve uma parada, o que o médico vai fazer rapidamente? A equipe, ela vai buscar, né, esse diagnóstico, a causa dessa parada, porque ao tempo que for realizada a reanimação, também já vai ser investigado a causa para correção assim que possível, tá bom? Então, esses são os 5Hs e 5Ts das causas reversíveis da parada cardiorrespiratória. E, Cíntia, você falou para mim da alteração eletrocardiográfica, né? Como que a gente vai... o que eu vou ver? Então, normalmente, a gente tem, né, na UTI, comumente, 4 tipos ali de paradas, tá? A gente pode ter uma assistolia, que é quando eu não tenho atividade elétrica nenhuma, não tenho nada, é aquele de filme que fica assim, ó, entendeu? Então, esse aí é assistolia, sem pulso, sem nada. A gente tem também a AESP, né? Quando fala, o paciente parou em AESP, atividade elétrica sem pulso. Tem atividade elétrica, porém o paciente não tem pulso.
Esses dois tipos de parada, eles não são chocáveis, tá? E tem os outros dois, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, que são dois ritmos que são chocáveis, certo? Falando de ritmos chocáveis e não chocáveis. Quando tem ritmos não chocáveis, normalmente são administradas drogas, tá? A comum, né, a mais comum ali administrada é a adrenalina, que ela é administrada em ciclos também, a cada 2, 3, 5 minutos, tá? Então a adrenalina também, ela é administrada por ciclos, comumente em PCRs que não tem, né, a indicação de choque, tá? E a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, elas são situações, são arritmias chocáveis em que vai ser utilizada a desfibrilação, tá? Então, toda UTI tem um aparelho, né, um desfibrilador, em que vai realizar ali a desfibrilação, tá certo? Então, são essas duas situações que o médico vai atuar, né, ali, claro, na administração de medicações, na realização e na avaliação, se são arritmias chocáveis, e também se esse paciente não tiver ainda via aérea artificial, esse paciente vai ser entubado. Então aí já passa, além da atuação do fisioterapeuta na parada cardiorrespiratória, tem também a intubação orotraqueal, certo? E Cíntia, como que eu faço essa manobra, né, de ressuscitação cardiopulmonar? Então vamos lá. Os componentes da manobra da RCP, elas são o quê? Principalmente compressão e ventilação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a compressão. É importante frisar que a compressão ela deve ser realizada ali de forma adequada, né, de forma rápida, coordenada, sincronizada, para que se tenha o sucesso da RCP. Essa manobra de compressão, o reanimador, né, a pessoa que está fazendo a massagem, ela tem um posicionamento. Deve ser posicionado ali ao lado do paciente, deve-se colocar a região aqui hipotenar sobre o externo do paciente e com a outra mão por cima, ó, entrelaçando aqui os dedos para a realização da manobra, tá? É importante lembrar que não se deve fazer isso aqui, ó, tá? Não é isso aqui que a gente faz. Sempre os braços estendidos e você vai, com o movimento do tronco, fazer as compressões. Porque se você fizer isso aqui, ó, você não aguenta o ciclo, que são 2 minutos de compressão. Então, sempre com braços estendidos e o movimento do tronco é que vai realizar a compressão. É importante lembrar que o reanimador ele não pode apoiar o peso do corpo todo no paciente. Então, tem que fazer a compressão e retornar para que a caixa torácica ela tenha a sua amplitude e realmente tenha o efeito de bombeamento, que é a compressão e quando você libera, solta e realmente faz esse bombeamento. Então, cuidado, porque tem muita gente que descansa o peso do corpo no tórax do paciente e não tem aquele retorno adequado, o efeito de bombeamento, ok? Então, já falei o posicionamento dos braços, da mão e o movimento que é realizado. E também falei sobre a amplitude de movimento do tórax, que é preciso permitir o retorno do tórax. Qual é a frequência dessas compressões? Então, de 100 a 120 compressões por minuto. E também é necessário observar a profundidade dessas compressões. Então, em torno de o tórax ele tem que deprimir ali em torno de 5 centímetros, certo? E lembrando sempre de retornar, permitir o retorno do tórax. O ciclo ele vai durar 2 minutos. Então, a cada 2 minutos é necessário que se cheque o pulso
quero chamar a atenção novamente. A gente não vai checar pulso aqui não é pulso periférico, pelo amor de Deus, já vi gente em parada checando o pulso periférico, é central, tá bom? Nas grandes artérias. Então, checagem do pulso, essa checagem do pulso, ela não pode demorar, tá? Então, deve-se priorizar imediatamente, identificou a parada, então a gente foi lá, nosso paciente parou, identificou a parada, imediatamente realizar a compressão, ok? Eu lembro que uma vez o paciente na UTI ele tinha parado e a gente sempre tem, né? Tem os internos, tem os residentes, tem vários alunos. E aí o paciente parou, né? Eu tava anotando ali os sinais vitais do paciente, o paciente pum, parou, eu falei, tava eu e o interno. E ele estava, na verdade, ele estava avaliando, né, com a luva ali, avaliando, auscultando, e eu estava aqui anotando os parâmetros ali, e a paciente parou. O que aconteceu? Essa paciente parou, e aí a gente ficou só olhando, eu falei, parada, o paciente parou. Nessa hora, o médico tinha ido responder um parecer, tinha ido avaliar um paciente no andar. E aí tava só os internos, e eu falei, o paciente parou. E aí eles ficaram assim meio assustados, não, então vamos começar a manobra. Aí começaram a manobra. Aí eles falaram, não, mas tem que ter a prancha. Aí ficaram esperando a tábua, né? Eu falei, gente, não espera a tábua. A manobra, ela precisa começar, não tem que esperar o médico, tem que esperar a tábua, começa a manobra agora, porque ele já estava tudo paramentado que ele estava avaliando, e enquanto isso eu estava me paramentando e falando com ele, não, começa agora, já começa, já faz a compressão, porque a prioridade é a compressão. O que eu quero falar com essa história é que não se deve esperar a tábua vai chegar, o carrinho vai chegar, o médico vai chegar, mas a partir do momento que você identificou, você precisa agir. Tá? Agir como? Compressão. Inicie o mais rápido possível. Tá, então, comecei a compressão. Cada 2 minutos para, checa o pulso. A checagem do pulso não deve demorar ali mais que 10 segundos. Se o paciente não voltou, retoma, começa um novo ciclo e retoma as compressões, certo? Ventilação. A ventilação, ela vai diferenciar se o meu paciente estiver com via aérea difícil, né, de via aérea artificial, ou se o meu paciente está ali em ventilação espontânea. Então, se o meu paciente está em ventilação espontânea, nós vamos ter uma proporção de 30 compressões para 2 ventilações. Então, uma boa ventilação que permita uma boa oxigenação. Se meu paciente está entubado, nós vamos fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ambusa. 1, 2, 3, tá? Então, faz a ventilação com o ambu, né? E é importante lembrar que não precisa parar as compressões para ventilar quando o paciente está entubado. Então, o paciente está lá na ventilação mecânica, você identificou que ele parou, o que você vai fazer? O paciente está lá no ventilador, você vai colocar o ventilador em stand-by, desconectar o paciente do ventilador e você vai conectar ele no ambu, tá? Na unidade ventilatória, bolsa, válvula, máscara, tá? Vou falar aqui ambu para os mais íntimos, né? Então, você vai desconectar o paciente do ventilador e vai conectar ele no ambu e vai fazer a ventilação. Enquanto isso, alguém já começou a compressão. Se não teve ninguém para começar, foi você que começou, então alguém vai desconectar o paciente do ventilador e conectar o ambu, tá? O que eu quero chamar a atenção é para as compressões, certo? Então, ventilação espontânea é proporção de 30 para 2 e ventilação via aérea artificial, traqueostomia ou tuborotraqueal, são uma ventilação a cada 6 segundos e as compressões vão sendo realizadas também, duram 2 minutos o ciclo, certo? E Cíntia, qual é o papel então, sabendo de tudo isso, qual é o papel do fisioterapeuta na parada cardiorrespiratória? Uma delas eu já falei, que é o reconhecimento da parada. Então, a equipe que trabalha na UTI, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, a equipe ela precisa ser treinada para o reconhecimento,
e ação e também o manejo pós-parada, tá? O fisioterapeuta, ele deve saber reconhecer. O fisioterapeuta, ele vai atuar na ventilação, vai atuar também na oxigenação, porque a gente sabe que o que vai acontecer? Se eu tenho uma parada ali do componente circulatório, uma parada do bombeamento, uma parada da circulação, e que eu sei que na circulação eu tenho sangue e nutrientes sendo distribuídos para os órgãos, eu sei que numa parada vão ter órgãos que vão sofrer com essa falta de nutrientes e falta de oxigenação, principalmente coração, né? Principalmente cérebro e coração. Então, o fisioterapeuta, ele deve garantir uma boa oxigenação, uma boa ventilação e uma boa oxigenação para o paciente, tá? O fisioterapeuta também, ele precisa saber realizar a manobra de forma correta, porque você pode ser o primeiro a identificar a parada. Você pode ser o primeiro ali que vai falar, ó, identifiquei, você vai chamar. Parada, paciente parou. É assim que você vai se comunicar, né? O paciente parou, é uma parada e já começar a manobra. Então, precisa saber como que faz uma manobra adequada. E o fisioterapeuta também, ele atua no manejo pós-parada cardiorrespiratória, otimizando os parâmetros, os ajustes ventilatórios, fazendo a monitorização do paciente, evitando que a ventilação mecânica se torne um potencial risco para a lesão desse paciente. Então, a gente vai atuar também de uma forma preventiva. E também o fisioterapeuta, ele vai atuar na evolução desse paciente, o acompanhamento desse paciente. A gente sabe que um paciente pós-parada, por exemplo, está contraindicado você fazer a fisioterapia ali 24 horas pós-parada, né? Você vai manipular o paciente, você vai atender, fazer manobra, vai mexer para um lado, mexer para o outro, vai virar ele do avesso? Não, porque é um paciente que a parada cardiorrespiratória, depois dela, tem uma série de repercussão, de liberação de citocinas. A gente não sabe o quanto esse cérebro sofreu, se realmente teve uma hipoxemia, se foi a causa uma hipoxemia. Então, esse paciente, ele precisa ser avaliado e, assim que possível, ser iniciada a fisioterapia com ele. Então, além desse trabalho, né, de você saber quando agir, saber quando também não agir, quando você não vai fazer nada com o seu paciente, certo? Deixa eu ver, então eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui os comentários, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aqui para mim sobre a parada. Eu espero, acho que eu falei tudo, né? Bem sintetizado ali. Espero ter... Acho que não tem nenhuma dúvida. Acho que tá tudo certo aí, né? Acho que entenderam tudo, graças a Deus. Então, é isso. Esse foi o tema da nossa live de hoje, papel do fisioterapeuta na parada cardiorrespiratória. Eu agradeço muito quem esteve aqui comigo até agora. E lembrando que as nossas lives serão todas as terças e quintas, tá? Os assuntos vão ser aleatórios, então mas saibam que às terças e quintas, esse mesmo horário, às 18h07, eu estarei aqui falando sobre fisioterapia na UTI para você, tá? Se inscreve lá no canal do Telegram se você não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube e fica ligado que aqui a gente vai falar tudo para que o seu atendimento seja um atendimento nota 10, que você seja um profissional excelente, que você saiba exatamente por que, quando e como você está aplicando as técnicas de fisioterapia para um bom prognóstico do seu paciente, que é isso que a gente mais quer, né? Que o nosso paciente se reabilite e vá de alta para casa, né? Tá bom, gente? Então, boa noite, tchau, tchau, um grande abraço e até terça-feira. Tchau!